Olá pessoal, tudo bem? Eu peguei aqui algumas questões para a gente fazer aqui algumas correções, alguns comentários, tá? Essas questões nós vamos trabalhar aqui são questões que, por sinal, houve uma grande quantidade de alunos que erraram elas, né? Através daqueles quiz que eu disponibilizei, então tiveram algumas pessoas que não acertaram. Então, como houve uma coincidência na quantidade de pessoas errando estas questões, né, a gente resolveu explicar elas melhor, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, ela diz o seguinte: no contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio que se caracteriza. Então, na verdade, aqui ele está está pedindo uma característica dos blocos econômicos, tá? Nós havíamos disponibilizado quatro alternativas, certo? E a resposta correta seria a livre circulação de mercadorias provenientes de países membros. Por que essa aqui é a resposta correta? Tá? Essa é a resposta correta simplesmente pelo fato da questão estar amarrando a livre comércio. Se ele não tivesse amarrando a livre comércio, tá? As letras A, B, C e D, todas elas estavam corretas. Tá? Mas como ele amarrou a livre comércio, a questão de blocos econômicos, então a resposta correta só deveria ser essa que a gente acabou de citar: livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros, tá? E aí para a gente esclarecer melhor, tá bom? Os blocos econômicos são associações criadas entre os países para que eles estabeleçam relações entre si, tá? A formação dos blocos econômicos tem por objetivo criar condições de dinamizar e intensificar a economia do mundo globalizado, né? E aí a gente colocou aqui algumas vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Através dos blocos econômicos, né, podemos dizer que existe uma queda no valor do preço dos produtos, né? Por quê? Porque nós vamos ter uma maior produção, vamos ter uma concorrência maior, tá? Existe uma grande tecnologia envolvida na produção desses novos produtos, tá bom? Existe uma vantagem competitiva, né? Então os produtos eles vão ter condições de competir um com o outro, certo? Por quê? Porque as tarifas alfandegárias através dos blocos econômicos elas vão desaparecer. Então, a, então os preços dos produtos eles vão ficar muito similares. Então vai dar para competir, tá bom? Uma das vantagens para os países, né, que fazem parte desses blocos econômicos, tá, é a perda da soberania, por exemplo, né, porque aqui caracteriza a formação de um novo poder, né, não é mais o poder nacional, é o chamado poder ultranacional, que por exemplo nós temos a ONU, né, a ONU ela pode intervir em qualquer situação, em qualquer país. Outra questão que também chamou a nossa dúvida, tá? Essa aqui na verdade apenas 4% de vocês conseguiram acertar ela. Diz assim: leia as afirmações abaixo e selecione a alternativa incorreta. Então ele quer a falsa. Então eu tenho quatro alternativas, uma delas é falsa e todas as outras são verdadeiras. Qual a alternativa falsa? Alternativa falsa é a lei do ventre livre determinava que todo filho de escravo nascido após 1871 deveria ser liberto imediatamente, sem nenhum tipo de indenização. Tá? Então, essa aqui é a alternativa incorreta. Agora, por que ela está incorreta? Correta? Porque ela diz o seguinte, ó, a lei, ela dizia assim, libertar os escravos. Beleza, tudo correto. Mas, olha só, libertar os filhos de escravos com 8 anos de idade e com direito a uma indenização. Então, na verdade, tá? Eles libertavam a criança com 8 anos de idade, né? Mas tinha que ser pago uma indenização para o dono daquela pessoa escravizada, tá bom? Então, ou a pessoa continuava na condição de escravidão até 21 anos, depois seria considerado livre. Então, por isso que aquela alternativa ela está o quê? Incorreta. É a nossa alternativa que a pergunta quer.
E aí, para a gente não esquecer, né, são as leis abolicionistas. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, ela pôs fim ao tráfico internacional, tá? Essa foi uma das primeiras leis criadas no Brasil, tá? Mas ela não acabou com a escravidão, mas ela possibilitou o fim da entrada de pessoas escravizadas no Brasil. Tá? Então, acabou o tráfico internacional, mas permaneceu o chamado tráfico interprovincial, que era o chamado tráfico entre as províncias. A lei do ventre livre, 1871, foi essa que a questão pediu. Tá? Liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir daquela data, né? Mas aí com as observações que a gente já fez. 1850, lei do sexagenário, né? Liberdade para os escravos maiores de 60 anos. E por último, a Lei Áurea, certo? De 1888, né? Que acabou por definitivo a escravidão no Brasil. E aí só para lembrar, gente, que dentro desse contexto, né? Não houve nenhuma política, né, para reparar a situação das pessoas que viviam na condição de escravos, né, que depois conseguiram a sua liberdade. Então não existe. O governo ainda foi mais cruel ainda, né? Por essa data aqui, ele criou também um chamado Lei da Terra, né, que dificultou pessoas, né, pessoas de menor poder aquisitivo, camponeses, enfim, ter acesso a uma terra, tá? Então, a Lei da Terra, ela vai surgir aqui. Outra questão também que chamou a nossa atenção foi com relação à filosofia. Tá? Com relação à filosofia, a origem da filosofia ocidental, o que é correto afirmar? Então, eu tenho quatro alternativas, três falsas e uma verdadeira. Então, a verdadeira seria letra A, né? Nasceu quando os pensadores gregos realizaram a passagem de um pensamento mítico para uma visão racional do mundo, da sociedade e dos seres humanos. Antigamente, primeiras civilizações, elas procuravam explicar as coisas baseado em quê? Né? Baseado na mitologia. Tá? E aí, para a gente poder esclarecer o que é filosofia. Filosofia é um campo de conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Do grego, o termo filosofia significa amor ao conhecimento, né? Amor à sabedoria. Tá? A filosofia ela tem início na antiguidade, quando surgem as cidades-estados. Cidades-estados são cidades independentes. Tá? Antes disso, o pensamento, a existência humana e os problemas do mundo eram explicados de maneira mítica. Né? O que é de maneira mítica? Né? Eram explicações que tinham por base a religião, a mitologia, a história dos deuses, tá? Dos fenômenos da natureza. Então era assim que ele explicava, né, o mundo, a vida, assim que explicava antigamente. Né? Depois é que vai se consolidar a questão racional, né? Você utilizar a razão para poder entender e explicar as coisas do mundo. E aí é a base da filosofia, tá bom? Próxima questão, ela diz: a industrialização acelerada, né, de diversos países ao longo do século XIX alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a segunda revolução industrial, emergiu o imperialismo, cuja característica marcante foi. Então, essa questão aqui, né, ela é uma questão bem simples, ela vai pedir as características do imperialismo, né? O que eles queriam, né? Quando ele surgiu, né? Quando ele emergiu, tá vendo? Então, quando ele surgiu, o que ele queria, quais as características? Então, assim, então eles queriam busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e as capitais e os capitais excedentes dos países industrializados, tá? Então, vale lembrar que nós estamos falando basicamente do século XIX, né, e início do século XX. Tá? Então, o que foi o imperialismo? O imperialismo ele consiste em uma prática de expansão política, cultural, econômica e territorial, né, que é parte de uma nação buscando dominar outras. Né? E aí a gente viu, por exemplo, a, o neocolonialismo, né, africano no século XIX, né, onde algumas potências elas se apropriaram, né, do continente africano, fizeram uma recolonização, uma nova colonização. No caso aqui da América, né, os Estados Unidos, ele simplesmente ele explorou, ele criou uma política, certo?
assistencialista para poder ter o controle do continente americano. Então, enquanto os Estados Unidos tinham controle aqui da América, alguns países europeus industrializados, eles tinham controle da Ásia, tinham controle da África, tá? E esse imperialismo ele foi motivado por alguns fatores, entre eles a expansão industrial, que aí a gente lembra que nós estamos na segunda fase da Revolução Industrial. A primeira foi no século XVIII na Inglaterra, a segunda no século XIX, né, com o processo de expansão do capitalismo para os chamados países periféricos. Disputa por matérias-primas industriais, né? Então, se a indústria está se expandindo, então precisa de matérias-primas. Né? Disputa de novos mercados consumidor, tá? Eles queriam novos mercados para poder vender os seus produtos, né? Excedente de capitais na Europa, né? A Europa ela havia acumulado um certo valor através da industrialização, da primeira industrialização. Então, eles tinham um certo valor em caixa e eles precisavam aplicar esse dinheiro em outras áreas do planeta. Crescimento demográfico europeu, tá? Mão de obra e o darwinismo social, né? Era a chamada missão civilizadora, né? Era o chamado o fardo do homem branco. Então, eles justificavam a exploração africana, né, com esse objetivo, dizendo que eles estavam salvando, né, era a missão de civilizar, né, e por sinal uma visão muito preconceituosa, mas que infelizmente é o que se tinha na época, tá? E aqui essas imagens, elas retratam basicamente isso que a gente acabou de citar, né? A exploração africana, né? A exploração da América, processo de neocolonialismo, né? Desenvolvida lá na África, tá certo? Tá? Processo de expansão, tá, das principais indústrias, e aí a gente lembra que vai ser nesse período que aqui o Brasil ele vai passar pelo seu processo de revolução industrial, ele vai se industrializar, é chamado através de um processo chamado de substituição de importação, tá, pessoal? Então, assim, o que eu pude observar, essas foram as questões que chamou a minha atenção pela quantidade de pessoas que não conseguiu, né, atingir o objetivo, tá? Logicamente, a gente fica aberto, caso você que tenha dúvida, tenha ficado alguma dúvida, tá? Manda para o meu privado que aí a gente vai conversar melhor sobre ela. E desde já, eu vou encerrar aqui e deixo para vocês uma frase de Albert Einstein, né, que ele vai dizer: a mente que abre a uma nova ideia, ela jamais voltará ao seu tamanho original. Então, uma frase aí que nos deixa para a gente refletir, tá? Espero nos encontrar na próxima aula, né? Até mais, até breve.